Esse é o quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista das ações das empresas escolhidas por vocês. No caso de hoje, escolhida por um aluno lá na comunidade, pelo Darwin. Agradeço muito a indicação, gostei muito de fazer a análise de hoje. E inclusive me surpreendeu, porque eu já tinha olhado para essa empresa, que é a Porto Seguro, né, já adiantando a empresa que a gente vai falar hoje. E eu já tinha olhado essa empresa há mais de um ano atrás, e porque o lucro dessa empresa subiu quase 100% nos últimos 12 meses, mudou completamente a visão, lógico, né? E o lucro é a principal métrica para tu dizer se vale a pena ou não investir numa empresa, e o fato dele ter quase que dobrado, aqui no caso da Porto Seguro, mudou muito os indicadores de valuation, né? Da análise fundamentalista, e voltou a dar margem de segurança para a empresa, né? Já vou falar sobre isso para quem é novo por aqui. Normalmente o pessoal que acompanha a live é que está chegando agora, mas já falei sobre margem de segurança em outros episódios do quadro Análise de Ações aqui. E a empresa voltou a ter margem de segurança na comparação com os títulos públicos, cresceu o resultado de uma forma consistente, né? Consistente no que eu quero dizer é de forma diversificada, né? As fontes de receita da empresa são diversificadas. Vamos falar mais sobre isso aqui também, né? Para não sair atropelando tudo desde já. Mas enfim, a gente vai ver se vale a pena investir em Porto Seguro ou não. Vamos ver na comparação com as outras seguradoras da nossa bolsa, Caixa Seguridade e BB Seguridade principalmente, qual é a melhor para investir, se ela tá cara, se ela tá barata. Tá? Essas e outras perguntas ali que eu já vi que vocês mandaram, algumas outras, vão ser respondidas no quadro de hoje, tá certo? A Porto Seguro é uma empresa muito antiga aí no Brasil, né? Ela foi criada em 1945, inclusive lá atrás foi criada por um dos criadores, inclusive do Banco Bradesco, mas hoje ela é uma empresa praticamente controlada aí, com muita ligação com o Banco Itaú, com o banco diretamente, né? Também com a holding do Banco Itaú, que é a Itaúsa, e também com as famílias que controlam o Banco Itaú, né? Moreira Salles, Vilela e... qual é o nome da outra? Eu tinha até visto aqui. Setúbal, claro. Tá? Essas três famílias aí também têm participação direta na Porto Seguro, o que é um fator positivo. Eu vou falar sobre isso também no decorrer da live de hoje, que tem algumas perguntas importantes, né, para a gente responder quando a gente vai investir em qualquer empresa, né? Não precisa ser aberta ou não na Bolsa de Valores. Uma das perguntas mais importantes que a gente tem que responder é quem são os nossos sócios. Tá? Mesmo que tu vá investir ou vá abrir uma empresa, uma startup com alguém, aí sim, é mais importante do que tudo é justamente saber quem são os sócios, né? E com empresa grande não é diferente. Tá certo? Pessoal que já está aí, Lúcio, boa noite, que está acompanhando aí, manda a cidade e o estado de onde está falando para a gente ver de onde está rolando essa conexão, enquanto que eu vou abrindo aqui as fontes do que a gente vai olhar para a gente aprender como investir com segurança em ações, né? Esse é o objetivo principal de todas as lives que rolam por aqui. Tá? A gente nunca vai ter certeza se vale a pena ou não investir em uma empresa, se é, né? Eu nunca vou chegar aqui e vou dizer, não, essa empresa vai dar uma porrada no longo prazo, é a melhor que tem para investir. Mas o objetivo aqui é justamente saber montar uma carteira, analisar, claro, cada uma das empresas que tem na tua carteira, mas montar uma carteira com todas as empresas que tem nela, com boas chances de dar retorno de longo prazo. Algumas vão dar certo, outras vão dar errado, mas se tu usa a análise fundamentalista para escolher todas as empresas da tua carteira e manter um acompanhamento bom dessas empresas, um acompanhamento também baseado, lógico, em análise fundamentalista, no longo prazo tu vai ter um resultado muito bom, tá? Se tu fizer o trabalho bem feito. Isso aí é estatística, ok? Inclusive quem quiser saber mais sobre essas estatísticas, tem um livro muito bom que fez esse estudo, não foi só nos Estados Unidos, né? Inclusive analisou a África do Sul, vários países aí, e em todos eles a bolsa ganha da renda fixa, mas não só a bolsa ganha, como a estratégia fundamentalista aplicada na bolsa dá um banho é uma gíria aqui uma gíria de Floripa, mas dá um banho, não sei se só de Floripa, né? Acho que
dar um banho já é uma coisa bem difundida no Brasil aí. Mas enfim, investir com base em análise fundamentalista no Brasil, tende a dar um banho nas outras classes de ativo, principalmente porque a gente tem a isenção de imposto de renda nos dividendos, como também acontece para fundos imobiliários, mas além disso a gente tem a isenção de imposto de renda para vendas, mesmo com lucro abaixo de R$20 mil por mês, tá? Isso é muito bom também. Por quê? Porque se tu vai investir na renda fixa, no mínimo tu vai pagar 15% investindo no Tesouro Direto ali, 15% sobre o teu lucro, tá? Então só de tu não pagar nada de imposto de renda sobre o teu lucro já dá um aumento, um ganho de lucratividade aí de quase 20% só por tu investir com isenção de imposto de renda no caso das ações aqui. Beleza? O pessoal respondeu aí, São Paulo capital, um abraço, Belo Horizonte BH, Salvador, só capitais aí. Vamos junto. Legal ver aí de onde é que vem a galera para essa sala de aula virtual aqui. Eu vou falar aqui na comparação também com BB Seguridade, Caixa Seguridade, tá? E anotei aqui que tem episódios específicos para essas empresas lá no podcast. O episódio do BB Seguridade, inclusive, ele é bem recente, tá? E o episódio de Caixa Seguridade acho que é o mais visto do podcast, é um episódio mais antigo. E muita gente viu aquele episódio do Caixa Seguridade porque também tem a análise da Sanepar naquele episódio, que é uma das empresas que eu recomendo para iniciantes abertamente, né? E é uma das empresas que eu invisto, todas as empresas que eu recomendo abertamente para iniciantes eu também invisto. Sanepar é uma delas, então quem que tiver interesse depois em aprender mais sobre Caixa Seguridade, vai ver lá no episódio também que fala sobre Sanepar, que é uma empresa que eu invisto, uma das minhas maiores posições, e que é boa para quem está começando. Ao contrário de seguradoras, que eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda hoje, mas basicamente são empresas mais difíceis de entender, né? Empresas de energia elétrica e de saneamento são mais fáceis, né? São monopólios e com pagamento mais consistente de dividendos, são mais seguras, né? Por isso que eu recomendo para iniciantes. Tá? Mas fica a dica aí, depois quem gostar aí acompanha agora a análise de Porto Seguro, mas quem se interessar mais pelo setor, quiser depois ver e se aprofundar, veja também os episódios de BB Seguridade e de Caixa Seguridade que tem lá no canal, e de brinde no de Caixa Seguridade tu vai ver a análise também da Sanepar, que é uma das empresas que eu invisto, uma das minhas maiores posições e que eu recomendo para iniciantes, para quem está começando, justamente porque ela é barata, é fácil de entender, tá? E paga dividendos com consistência, o que ajuda, né? Quem é novo, acho que quem é novo na bolsa valoriza mais os dividendos, inclusive às vezes valoriza até mais do que deveria, né? Porque o principal é o lucro e não os dividendos. Mas claro, os dividendos são bons, não tem dúvida disso. Beleza? Primeiro de tudo aqui, como de costume, a gente faz a análise de preço da empresa. A análise fundamentalista se baseia justamente nisso. A análise fundamentalista, ela te indica, né? Ela vai te ajudar a comprar empresas baratas na comparação do preço, né? O preço de cada empresa, que é dado pelo valor de mercado. No caso da Porto Seguro aqui, o valor de mercado dela hoje é 20 bilhões e 160 milhões, e um lucro líquido de 2,6 bilhões. Tá? O que leva a um indicador de preço por lucro de 7,83, mas que esse indicador por si só não dá para a gente fazer uma comparação com taxa, né, de Tesouro Direto, CDB. Então a gente tem que sempre inverter o indicador preço por lucro para chegar no Earnings Yield. E aí eu já arrisco aqui porque eu sempre tenho que falar sobre isso. Que leva a um Earnings Yield aí, no caso da Porto Seguro, de 12,77%, enquanto hoje o Tesouro Direto está pagando nos seus títulos pré-fixados, né, que são usados como base de comparação aí, essas taxas aqui. Ou seja, 12,77%, que é a taxa de lucratividade ou Earnings Yield da Porto Seguro, é acima do pré-fixado do Tesouro. Então nós temos uma margem de segurança para correr esse risco de investir em ações. Apesar dela não ser muito alta, tá? Mas a gente tem essa margem de segurança. Inclusive essas taxas aqui estavam acima de 12 faz pouco tempo.
e agora já caíram um pouco. Os títulos de IPCA também estavam pagando IPCA mais 6,3, chegaram a pagar IPCA mais 6,5, já caiu agora para IPCA mais 6, até IPCA mais 5,8 aqui, no caso do título com vencimento em 2035, tá? Que é uma taxa muito boa também, ok? Mas mesmo assim, como eu falei, o investimento em ações, para quem sabe o que está fazendo, e para quem está investindo por longo prazo também, né? Lógico. É que às vezes eu repito tanto isso que eu parece que eu não preciso repetir nas lives, né? Mas sempre é importante lembrar da base em todas os episódios do quadro, porque às vezes a pessoa vem e só escuta um, tá? E nunca é demais também reforçar. O investimento em ações, o investimento em renda variável é o com foco previdenciário, é o com foco para o longuíssimo prazo. De preferência é o dinheiro que tu quer carregar para o resto da tua vida. Por quê? Porque o objetivo aqui, lógico, né? Se precisar lá no final da tua vida tu realizar um pouco do teu patrimônio para cobrir algum problema que tu porventura possa ter, né? Mas se Deus quiser tu não vai ter. Mas se Deus quiser der tudo certo e o dinheiro for abundante na tua vida e tu tiver um planejamento de aposentadoria bem feito ao longo da tua vida, tu vai viver só com os frutos, só com os rendimentos daquilo, tá? E nesse caso é o ideal, esse é o caso ideal, essa é a situação ideal para tu investir em ações. E a situação não ideal, que eu diria, é o investimento que tu vai sacar no curto ou médio prazo. Eu não recomendo de jeito nenhum tu investir em ações, por exemplo, com aquele dinheiro que tu vai precisar em menos do que 7 anos, tá? 10 anos até, eu diria, quanto maior é o prazo, mais a probabilidade vai estar ao teu lado de que o investimento em ações vai te dar um retorno maior do que as outras classes de ativo. É assim que tem que pensar, tá? Pode ser que tu invista em renda variável e em um ano tu dê uma porrada de 100% contra 10% de renda fixa. Sim, pode ser. Assim como pode ser que em um ano tu pegue uma crise e a tua carteira investida em renda variável caia 30%, 40%, enquanto a de renda fixa vai cair 10%. Ok? Quanto mais tu estica esse prazo, mais tu dilui esse risco, mais tu dilui a volatilidade, maior vai ser a tua chance de ter um retorno maior, principalmente se tu investir em uma carteira diversificada de boas empresas, compradas a bons preços, que é aí que entra a análise fundamentalista. Beleza? Falei do earnings yield, né? Que é basicamente a mesma coisa do que o preço por lucro. Temos uma leve margem de segurança sobre os títulos pré-fixados do Tesouro aqui. E o segundo indicador de preço importante é o PVP, que é o preço por valor patrimonial. Tá? No caso aqui, o preço por valor patrimonial da Porto Seguro está em 1,63. Isso significa que para cada R$1 de patrimônio líquido que tu tem direito, né, como acionista da empresa, proporcionalmente, tu estás pagando R$1,63. Não há desconto aqui no PVP, tá? Mas o PVP não é o principal indicador de preço. A gente pode relativizar o PVP. E às vezes as pessoas estão acostumadas aqui, como eu gosto de empresa barata, eu trago muita empresa aqui que tem desconto sobre o valor patrimonial, né? Bradesco a gente analisou aqui, Banco do Brasil é assim, Sanepar, que eu citei agora há pouco, também é assim, tá? Mas no setor de seguros, a Porto Seguro é a que tem o menor PVP, tá? Enquanto BB Seguridade e Caixa Seguridade tem PVP acima de 5, porque usam o ativo imobilizado dos bancos a quem estão vinculadas, né? A BB Seguridade usa o balcão do Banco do Brasil, enquanto a Caixa Seguridade usa o balcão da Caixa, então eles não precisam ter investimento imobilizado, tá? O PVP daquelas empresas é distorcido, por isso que a Porto Seguro é mais barata do que as outras do mesmo setor nesse indicador, tá? E além disso, um PVP de 1,6 não é um PVP caro, digamos assim, tá? Eu acho que o PVP começa a ficar caro mesmo acima de 3. Quem quiser anotar aí, né? Quem levar essas aulas aqui a sério, bota aí, PVP até 1, aí significa que está barato. O problema é que normalmente quando o PVP está abaixo de 1, pode significar que tem algum risco ali. Nada é de graça, né? Não existe almoço grátis na bolsa. Tu nunca vai ver uma empresa super boa sendo vendida por um PL super baixo, um PVP super baixo, pagando altíssimos dividendos, tá? Nunca vai ser assim. Agora, um PVP de 1 a 2, eu diria que é um PVP normal. Tá? Como é que é? O range, enfim, a faixa
é a faixa de PVP mais normal que tu vai ver na bolsa aí. As empresas com PVP de 1 a 2 aí. É o caso de Boa Safra também, que é outra empresa aí que a gente já analisou por aqui, que eu invisto também, né, que é uma small cap. Tá? Não significa que a empresa esteja cara. Agora, acima de 2, já começa a ligar o sinal amarelo, eu diria, tá? Levemente caro. Só que é relativizado isso. Por quê? Porque se a empresa está crescendo muito, tu pode aceitar um PVP mais caro. É natural que ela seja vendida mais cara comparado ao patrimônio. Por quê? Porque se os lucros estão crescendo muito rápido, em breve esse VP, que é o valor patrimonial, o patrimônio líquido, ele vai crescer. Né? Afinal, o lucro líquido vira patrimônio da empresa, que pode ser distribuído via dividendos também, claro, né? Mas em empresas de crescimento, se a empresa está crescendo bem, nem o acionista deve querer que seja pago o dividendo, tá? Se a empresa pode reinvestir nela mesma e continuar dando altas taxas de retorno, altas taxas de crescimento, é melhor deixar acumular para lá na frente, aí sim, quando o crescimento não tiver mais tão alto, aí sim a empresa começar a mudar a política de pagamento de dividendos. Ok? Então PVP de 1,63, na comparação com outras seguradoras aqui, ó, BB Seguridade 7,29 e Caixa Seguridade 3,35. Então mesmo com um PVP aí de 1,61, ela é a mais barata nesse indicador na comparação com as outras do mesmo setor. Cálculo de margem de segurança já mostrei aqui para vocês, enquanto o earnings yield da Porto Seguro é 12,77, o prefixado hoje está pagando mais ou menos 11,5, então a gente tem uma margem de segurança aí leve, mas temos para investir em Porto Seguro. Endividamento não se trata, tá? Já falei, quando eu analisei bancos aqui, Bradesco e Banco do Brasil, já falei sobre isso, né? Seguradoras e bancos são empresas naturalmente alavancadas, então não existe esse indicador. Esse indicador não dá para ser analisado nessas empresas, tá? O dinheiro é uma coisa, né, quando se fala de seguros e se fala de dívidas, a gente tem que lembrar que o dinheiro, o crédito, o mundo que a gente vive hoje transformou o dinheiro, é como se fosse é que ele é criado, né? O dinheiro não representa mais o valor real das coisas, ele é uma coisa criada e expandida, o crédito faz isso. Se todo mundo fosse no banco sacar o dinheiro para comprar para comprar tudo em coisas que existem, né? Se todo mundo quisesse pegar todo o dinheiro e comprar alguma coisa que tem no mundo, não ia ter dinheiro e não ia ter coisa suficiente para abastecer isso, tá? O dinheiro é como se fosse uma... Quem quiser ler mais sobre isso, entender mais desse negócio, tem um livro muito bom do Alexandre Versignazzi, que o nome é Crash. Tá? Lá ele fala sobre essa expansão de crédito. Basicamente, hoje em dia, esse crédito já se expandiu tanto, né, porque antes o dinheiro era baseado em reservas de ouro. Né? Quando se quebrou o padrão ouro, que já faz uns 60 anos, o crédito se expandiu numa medida que hoje não existe dinheiro para suprir nem 10% do que a gente vê na nossa conta bancária. Então, se toda a população mundial quisesse ir no banco para sacar só 10% do que tem, não ia ter esse dinheiro lá, tá? Por isso que nas crises aí, na crise de 2008, por exemplo, na Grécia, tiveram que fechar os bancos, as pessoas não podiam ir sacar, porque não tem esse dinheiro todo lá. O dinheiro é uma ilusão criada para manter o escravismo do capitalista que a gente vive hoje, digamos assim, tá? E nessa cadeia capitalista, o que mais faz sentido, né? E da forma como ela foi criada, quem mais ganha dinheiro no longo prazo são os acionistas, tá? Os bancos, inclusive, o setor bancário, nos últimos 100 anos, é um dos setores que mais deu dinheiro, tá? Na comparação com as classes de ativos aí, mesmo dentro de ações. Quem tem banco sempre ganha dinheiro. E no caso da Porto Seguro, a empresa está altamente ligada com o Banco Itaú, o que é um bom indicador também de governança, tá? Não é um indicador que significa que a empresa está cara ou que ela está barata, mas ter bons sócios, principalmente sócios que estão nas internas do setor bancário, né? Sendo que o Itaú é o maior banco privado do Brasil e da América Latina, é um fator positivo de governança para Porto Seguro. Vamos ver os resultados aqui da Porto Seguro. Resultado esse aqui que eu peguei
no site de relação com investidores da empresa, tá certo? Tudo que eu mostro aqui é público. Então, já mostrei para vocês também, vou mostrar aqui, ó, para quem tá aí, como é que eu chego aqui. Ó, esse é o... Deixa eu botar aqui no canto. Esse é o release de resultados da empresa. Como é que eu cheguei nisso aqui? Eu venho aqui e boto Porto Seguro RI. E aí já vai aparecer aqui o primeiro site aqui. Que não mostra, não vai te dar só... Ou tu pode botar o código também, ó, PSSA3RI. Também vai jogar. Vai chegar lá onde eu quero. Aí tu vem aqui. RI é uma sigla para relação com investidores. E aqui tá a fonte das informações que o investidor fundamentalista quer para investir com segurança. No caso, a gente quer central de resultados. E aí aqui eu peguei, ó, tanto a apresentação, que é legal pegar às vezes porque vem bem resumida, e para quem quer um relatório mais completo, com mensagem da administração, né, um relatório do presidente, aí é o release de resultados, que é esse aqui, que está aberto aqui na minha frente agora. Eu peguei aqui só a página de resumo, tá? Para mostrar primeiro quais são as principais linhas de negócio aqui da Porto Seguro, ó. Dentro da linha Porto Seguro, que é essa aqui, tem vários, tá? Depois eu vou mostrar. Tem a Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço, que são as linhas de negócio aqui da Porto Seguro. Quem quiser ver depois com mais calma, olha só. O release deles é bem explicado, olha só aqui, ó. Mensagem da administração, como eu falei, o release vem sempre com uma mensagem resumindo o que aconteceu, não só em indicadores financeiros, mas também a opinião da administração. Cuidado, tá? Vou até voltar para mim para falar isso aqui, mas assim, a gente não pode acreditar em tudo que o presidente de uma empresa diz, tá? A imagem que eles vão querer passar da empresa sempre é a melhor imagem possível, até porque os bônus que a alta administração ganha derivam também do resultado das ações da empresa, tá? Os conselhos de administração normalmente fixam os bônus dos altos executivos com base no resultado que elas dão, não só resultado no lucro, mas também resultado em imagem e nas ações da empresa, né? Inclusive, às vezes, a remuneração desses altos executivos é em ações ou em opções sobre ações, então, cuidado. Mas é bom porque com o tempo, tá? O que eu gosto é que com o tempo, se tu vai estudando e vai lendo a mensagem da administração, com Light foi muito assim pra mim, assim, né? No caso, Light foi a empresa que eu mais perdi dinheiro na minha vida. Mas assim, com o tempo, se tu vai lendo as mensagens da administração, principalmente com as posições que tu tem mais dúvida ou que tu tem mais capital investido, tu vai conhecendo e tu vai pegando se eles são mentirosos, se eles não são, o que eles exageram, né? E com o tempo tu vai pegando ali as coisinhas, pô, mas ele falou aquilo aquela vez e não aconteceu. Aquele resultado ajustado agora tá dando um resultado negativo, tá? Tudo isso a pessoa vai aprendendo com o tempo. Se for pegar só um resultado e for ler o relatório da administração, não sei nem se vale a pena, tá? Mas se tu transformar isso numa rotina das empresas que tu tem na tua carteira, sempre ir lá e olhar a mensagem da administração, tu vai com o tempo, tu vai vendo quem é de verdade e quem é de mentira, tá? E tem muita gente que é de mentira aqui na Bolsa Brasileira, tá? Tem muito alto executivo que mente mesmo, passa uma imagem que não é real da empresa, justamente para supervalorizar a empresa que ele está gerindo, né? Lógico, querendo ou não, a culpa é dele também, né? Se a coisa vai errada, a culpa é dele também. A culpa é do presidente. Acho que é quem mais leva a culpa. E aqui nesse relatório eu vou mostrar só a página 30, mas queria mostrar aqui também, olha só, a parte de seguro, e aí ele vai... Só esse segmento de seguros, ele é dividido em vários segmentos, ó, auto, patrimonial, vida e previdência, tá? Quem quiser saber mais depois, tem tudo isso aqui.
E aí tem a parte contábil também que eles trazem depois de apresentar cada setor, tá? Mas vamos para a página 30 aqui, que mostra principalmente aqui essa parte de expansão do lucro líquido aqui, ó. Primeiro, receita total cresceu 14,2%, sendo que a inflação no período foi de 4%. Então, crescimento de 10% real, acima da inflação na receita. Muito bom. Lucro líquido cresceu 90%, o que é absurdamente bom, né? Mas isso aí foi um efeito também de baixa sinistralidade. Ok? Davi botou respondido aqui, ele tinha feito alguma pergunta, eu não vi, estava explicando aqui. A diversificação no portfólio deles, no segmento de seguros, não é um fator de segurança para pensar em investir a longo prazo na PSSA3? Sim. Desculpa, cara, não tinha visto aqui. E obrigado aí pela participação. Falei aqui já que tem uma live com o Darwin aqui, né? Depois eu compartilho, eu nunca mais compartilhei essas lives que eu fiz com os alunos, mas são lives, inclusive para mim, são as melhores que tem. Tá? Porque mostra como... Né, às vezes as pessoas acham que investir em ações é só para quem é super especialista, né, as pessoas ficam com medo de investir diretamente em ações, enquanto que, né, qualquer pessoa, que lógico, né, tem que ter um conhecimento mínimo aí de divisão, multiplicação, né, matemática. Não dá para pegar uma pessoa que não tem, né, nem o ensino fundamental para investir em ações diretamente, mas é muito mais simples do que a gente pensa. Tá? Desde que tu tenha uma rotina, que tu faça o simples, o básico bem feito, tá? É possível investir. Depois eu vou compartilhar a live com o Darwin, que inclusive o Darwin adquiriu um conhecimento assim mais aprofundado. E a outra, o outro documento que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é a apresentação da call. Hoje em dia, as empresas da nossa bolsa, elas fazem não só não entregam apenas o release de resultados, mas mais recentemente quase todas elas estão fazendo a apresentação, onde inclusive tu pode participar da apresentação e mandar as perguntas para quem está apresentando lá, tá? E aí a apresentação é legal por quê? Porque ela resume mais o negócio. Às vezes o release vem ali um negócio de 50, 80 páginas, e aí é muito frufru e muita subjetividade, quando o que mais importa é o resultado contábil, né? Assim como na vida real, o fato ele é muito mais importante, né? O que a gente faz, o resultado que a gente dá é muito mais importante do que o que a gente fala, tá? Nas empresas não é diferente. Então eu gosto dessas apresentações das calls, porque elas vêm resumidas já nos pontos principais do resultado. Eu vou botar aqui. Como eu falei, receita cresceu 10% acima da inflação, lucro líquido cresceu 90% na comparação. E aqui alguns resultados que eu queria mostrar, é esse aqui, ó. O setor de saúde cresceu muito, tá? Era menos de 1 bi aqui na receita do segmento de saúde, cresceu 50%, e o segmento de saúde é o segmento que mais tem retorno de lucro, é o setor mais eficiente em gerar lucro para a empresa, tá? Então, se isso é o começo de uma trajetória de longo prazo de crescimento, significa que a Porto Seguro está em um belo caminho aí. Outro fator muito bom aqui da Porto Seguro é todas as linhas de negócio deles tem um ROI, que é um ROAE, né? É a mesma coisa que ROI isso aqui. O A é average, é média só, que aí acaba sendo até melhor para fazer a comparação, né? Eles pegam a média de ROI dos últimos 12 meses para apresentar isso aqui. Mas todos os ROIs aqui, sendo que ROI é lucro líquido dividido por patrimônio líquido, é um indicador de eficiência na geração de lucro da empresa na comparação com o patrimônio investido, líquido pelos acionistas, todas as linhas de negócio dão um retorno acima de 20%. Tá? O que dá uma margem de segurança, essa eficiência, ela não diz se uma empresa está cara ou se ela está barata. Mas ela dá uma margem de segurança que a empresa, mesmo assim, mesmo que ela tenha um resultado pior lá na frente, ela ainda assim vai apresentar lucro líquido. Porque a pior coisa que a gente vai ter como investidor é prejuízo. Prejuízo é dilapidação de capital. Prejuízo apesar de que tu não vê o prejuízo, não sente o prejuízo diretamente ali na tua carteira, né? A não ser que as ações caiam.
Mas o prejuízo significa a dilapidação do patrimônio líquido do acionista. Então, mesmo que a empresa tenha um resultado pior, ela ainda tem mais de 20% de margem em todas as linhas de negócio para evitar que tenha esse prejuízo. Inclusive, outro fator importante aqui da Porto Seguro é esse aqui, ó. Que o Benjamin Graham, esse cara aqui, deixa eu pegar o livro. Deixa eu pegar alguns livros aqui para mostrar para vocês que são importantes. Esse aqui e esse aqui. Deixa eu voltar para mim, né? Mas ó, isso aqui é o lucro líquido dos últimos 10 anos. Olha o salto do lucro líquido aqui nos últimos 12 meses, ó. Passou de um lucro líquido de 1.3, 1.4 aqui para 2.6, quase 2.6. Que é o, né, que é o que está falando aqui. É o que está falando aqui. Tá? É esse resultado aqui, ó. 90,2% de crescimento no lucro líquido. Isso aqui na comparação trimestral, tá? Não é na anual ali, naquele gráfico está anualizado. Antes de passar para as perguntas aqui, e lembrando, quem quiser mandar pergunta, tem um botãozinho ali embaixo, na direita, com um pontinho de interrogação. Tá? Pontinho de interrogação, parece a propaganda do Itaú, né? Que é um dos acionistas da... que é quem está por trás da Porto Seguro, no fim das contas, né? São as famílias controladoras do Itaú e o próprio Banco Itaú. Ok? O que é um bom fator de governança, como eu já falei. Mas antes de passar para as perguntas, quem quiser mandar, manda ali embaixo. Eu vou falar dos livros que eu citei aqui na live de hoje. Esse aqui é o livro que fala sobre as estatísticas, tá? Ó, inclusive esse gráfico é famosíssimo desse livro, ó, que mostra o resultado das ações no longo prazo comparado com bonds e notas, né? Nesse caso aqui é do mercado americano, mas tem outros gráficos aqui que mostram os estudos em vários países da comparação do investimento em empresas, né, em ações, com investimento em renda fixa e com investimento em ouro e com investimento em dólar, tá? E aí as ações, como eu falei, dão um banho no longo prazo e principalmente se executada a estratégia fundamentalista. E aí quem ensinou e quem é o pai da estratégia fundamentalista é esse cara aqui, Benjamin Graham, que um dos requisitos dele para investir em empresas, lá na época que ele começou, né, isso lá em 1900 e pouquinho, né, o Warren Buffett tem quase 100 anos hoje, né, e esse cara aqui foi o professor do Warren Buffett. O Warren Buffett começou a investir ali em 1950, 60, então o Graham era lá antes da década de 50 que ele investia, e um dos requisitos que ele trazia para a carteira dele era comprar empresas não apenas que estivessem baratas, mas que tivessem consistência de lucros, ou seja, lucro em todos os anos, nos últimos 10 anos, a Porto Seguro entra nesse critério aí. Tá? E esse livro aqui, que é uma relíquia, pouquíssimas pessoas devem ter esse livro aqui. Não tinha em português ainda quando eu li pela primeira vez esse livro. Do Philip Fisher. Warren Buffett já falou, inclusive a frase aqui do livro em cima é do Warren Buffett. O Warren Buffett já falou que a estratégia dele, quando ele começou, era baseada 75% em Benjamin Graham e 25% em Philip Fisher. E o Philip Fisher, ele me ajudou muito, e ajudou muito todos que leram ele, né, todos os fundamentalistas que leram ele, justamente porque ele trouxe a parte mais trouxe mais clareza para a parte subjetiva de investir em ações. Né? Uma das perguntas, como eu falei, né, quem são os meus sócios? É ele que fala nesse livro aqui, tá? E aí ele traz características dos bons sócios, características dos maus sócios, dá exemplos, né, reais, enfim, tudo que um livro pode te dar, e é por isso que eu recomendo a leitura demais para todo mundo, né? No longo prazo, a leitura é um dos hábitos que mais vai te dar dinheiro nessa vida, desde que tu direcione para as coisas certas, né? Não adianta ficar lendo abobrinha também. Beleza? Vamos para as perguntas então. Larissa, legal. Nunca investi. Como começar? Tem como viver financeiramente de investimentos? Beleza, vamos começar aqui pelo como começar. Como tu nunca investiu, tu vai começar da forma mais simples, da forma que tu vai poder fazer sem medo, sem ter muito conhecimento, que é abrir conta numa corretora de baixo custo, tá? Banco Inter ou no Invest. Dessas duas, hoje em dia, como o no Invest
não dá mais a plataforma do home broker para os investidores, o Banco Inter virou o meu número 1 para recomendar, porque não cobra taxa de corretagem também, caso depois tu queira começar a investir em ações. Tem uma boa plataforma, e inclusive tem plataforma para investimento internacional, tá? Mas que não vai vir ao caso agora. Abre conta numa corretora de baixo custo, Banco Inter, transfere dinheiro para essa corretora, tá? Eles lá vão te ensinar como fazer isso, se não joga no Google ali, que vai ter uma página do site deles também te ensinando. E tu vai investir no título Tesouro Selic do Tesouro Direto. Esse título ele só dá para cima e ele já dá um retorno 40% acima da poupança, tá? E ali tu vai formar a tua reserva de emergência, que vai variar de 6 meses a 24 meses do teu custo de vida mensal, tá? E vai ser justamente para emergências. Depois de formada essa reserva de emergência, tu vai começar a investir com foco no longo prazo, aí sim, em investimentos de verdade, que dão mais retorno financeiro no longo prazo, entre eles as ações, tá bom? Aproveita esse período que tu vai estar vivendo com menos do que tu ganha e investindo ali na tua reserva de emergência para investir junto em conhecimento, para depois que ter formado a tua reserva de emergência, tu investir para o longo prazo da forma correta e acelerar a tua jornada rumo à liberdade financeira, que é justamente isso que tu perguntou, né? Viver financeiramente de investimentos. Sim, tem como. No longo prazo, se tu fizer direitinho, tu vai conseguir. Vamos voltar aqui. Já vi a tua pergunta ali, Bira. Tá? Inclusive alguém já tinha mandado essa pergunta ali. Depois eu vou responder também. Esses livros aqui foram bons, hein, gente? Quem pega um livro desse aqui e lê, tá? Não fica só vendo videozinho, podcast, falar de forma pejorativa até do conteúdo aqui, né? Mas o meu conteúdo aqui, ele é profundo, então continuem ouvindo, que sempre tem um aprendizado profundo e diferente, né? Mas assim, se ficar vendo só conteúdinho raso, vai parar no tempo, tá? Pegar um livro e vai lendo 2 páginas por dia, 5 páginas por dia, tá? No longo prazo isso vai ter um efeito muito bom, vai te dar mais segurança, não só vai acelerar a tua jornada rumo à liberdade financeira, como vai transformar ela em uma jornada mais proveitosa. Eu acho que isso é o principal, inclusive. Ninguém precisa ter pressa para alcançar a liberdade financeira, é um objetivo previdenciário, tá? Eu vejo muita gente nova aí querendo viver com muito menos do que ganha, só para poder ficar economizando e investindo, mas não recomendo fazer isso, tá? Tem que viver com menos do que ganha, ter uma estratégia sustentável de longo prazo, investir não só em investimentos propriamente ditos, mas também investir na tua felicidade, investir nos teus relacionamentos, investir no teu conhecimento, se especializar para tu ganhar cada vez mais, tá? São várias áreas da vida que a gente tem que dedicar aí. Clara perguntou se você lançará algum curso. Eu tenho um curso já, mas novas turmas, né, o lançamento de novas turmas, por enquanto, infelizmente, a gente não está com tempo para cuidar. E se eu não posso fazer uma nova turma com a qualidade que eu quero, por enquanto a gente não vai lançar novas turmas, tá? Mas quando a gente for lançar, eu vou avisar aqui. Pode ter certeza. Continua acompanhando, até porque essas lives aqui são como se fossem um curso, tá? É melhor do que muito curso que tem por aí. Agora vamos para a pergunta aqui. Vale a pena investir em Porto Seguro? Sim. Tá? É uma empresa sólida, como eu falei aqui, apresentou lucro líquido consistente nos últimos 10 anos. É uma pagadora de dividendos consistente também, apesar de não ser uma pagadora muito alta, né? Nos últimos 12 meses pagou só 5% em dividendos, mas já é alguma coisa, né? Principalmente porque ele é livre de imposto de renda. É a seguradora mais barata da bolsa, com earnings yield de 12,77%, o que dá uma margem de segurança comparado aos títulos pré-fixados do governo, que também é positivo. E é mais barata também do que Caixa Seguridade e BB Seguridade no indicador preço por valor patrimonial. Então é outro fator positivo aí da Porto Seguro, que por ser a empresa do setor, né, de seguros que mais cresce, a mais barata e a 100% privada, na minha opinião, vale a pena investir em Porto Seguro.
Bruno De Gol, eu já invisto, mas tem uma boa parte no Tesouro Direto. Sei que não é a melhor, mas tá ruim? Não. Tá? Tesouro Direto, ruim é... Né? Às vezes a pessoa fala, eu falo aqui sobre investimento em ações e como é o melhor e tal, mas isso não significa que Tesouro Direto seja ruim. Tá? Por investir em Tesouro Direto já está na frente aí de 90% da população. O que precisa fazer agora é investir em conhecimento e migrar o teu investimento de longuíssimo prazo aos poucos para uma carteira fundamentalista de ações. Tá certo? E aí tu vai aprendendo. Tu estando aqui, participando, perguntando, tu já está criando essa nova realidade. Tá certo? Aí vai depender, eu precisaria, para responder a tua pergunta, eu precisaria de mais informações, né? Quanto que está investido em Tesouro Direto, quais títulos do Tesouro Direto está investido. Tá? Dentro do Tesouro Direto tem vários títulos, né? Mas enfim, não tá ruim não, tá? O Tesouro Direto não é um investimento ruim no Brasil, é um investimento bom. Porto Seguro, PSSA3 ou BB Seguridade, qual é melhor para investir? Na linha do que eu falei aqui agora sobre valer a pena ou não investir em Porto Seguro, eu prefiro investir em Porto Seguro contra BB Seguridade. Primeiro porque eu já tenho Banco do Brasil e todo mundo que tem Banco do Brasil tem BB Seguridade de forma indireta na carteira, tá? Porto Seguro é uma empresa 100% privada, controlada e com ligação direta aí de governança com o Banco Itaú, que também é 100% privado e é o maior banco da América Latina. Então isso acaba ajudando também no quesito diversificação e além disso, como eu falei, o Porto Seguro está mais barato, né? O que é muito importante para quem é investidor fundamentalista. Porto Seguro está mais barato do que BB Seguridade nos lucros, tá? Com uma taxa de lucratividade ou earnings yield de 12,77% no caso de Porto Seguro, contra 11,6% no caso de BB Seguridade. E no indicador preço por valor patrimonial também, Porto Seguro está sendo vendido por 1,6% do valor patrimonial, enquanto o BB Seguridade por 7 e pouco do valor patrimonial. Mas esse indicador não é tão relevante para o BB Seguridade, ele é distorcido porque ele usa o balcão do Banco do Brasil, né? Mas assim, o indicador preço por lucro, que é importantíssimo, é o mais importante da análise fundamentalista, Porto Seguro está mais barato do que BB Seguridade, além do fator diversificação e do risco político que eu mencionei, que também é favorável para Porto Seguro. Então, Porto Seguro, na minha opinião, é melhor para investir do que BB Seguridade. Porto Seguro está cara ou barata? As ações da Porto Seguro estão caras ou baratas? A gente viu aqui em outras análises empresas que estão mais baratas do que Porto Seguro na taxa de lucratividade, né? Sanepar sendo uma delas que eu citei aqui na live de hoje. Mas a gente tem que sempre comparar com empresas do mesmo setor e nesse sentido Porto Seguro está barata. Ela está mais barata do que Caixa Seguridade e mais barata do que BB Seguridade. Além disso, cresceu mais nos últimos tempos, o que reforça ainda mais essa parte dela estar barata, tá certo? É uma empresa 100% privada, enquanto que Caixa Seguridade e BB Seguridade têm ligação direta com empresas públicas, né? Que são controladas pelo governo. Então, de uma forma geral, pode-se dizer que a Porto Seguro está barata, tá? Está barata, é a mais barata dentro do setor de seguros e também é barata o suficiente para dizer que tem uma margem de segurança na comparação com os títulos pré-fixados do governo, né? Tem uma margem de segurança levemente positiva, porque está sendo vendida por um earnings yield de 12,7%, enquanto os títulos públicos pré-fixados estão pagando 11,5% na média ali, tá? Então Porto Seguro está barata. Aí a pergunta do Bira. Porto Seguro versus BB Seguridade versus Caixa Seguridade. Qual escolheria para investir? Vamos na ordem então. Primeira de todas, Porto Seguro, como eu falei aqui agora, é a mais barata entre as três, tá? Com earnings yield de 12,70%. O que dá uma margem de segurança sobre os títulos públicos que a gente tem, tá? Fator positivo. Está mais barata também no indicador preço por valor patrimonial. Está crescendo mais receita e lucro que essas outras duas empresas, tá? De uma forma diversificada, como a gente viu, né? Tem várias linhas de negócio. Porto Seguro, seguros mesmo, né? Dentro de seguros tem vida, previdência, automóvel, saúde.
né? Tem a parte de investimentos da empresa, tem a parte de banco dentro da empresa, tá? Então a Porto Seguro é uma empresa aí dentre as três que eu escolheria para investir nela, tá? E aí, seguindo a ordem, como eu falei, eu botaria a BB Seguridade em segundo, porque Banco do Brasil é uma empresa melhor, mais bem gerida do que Caixa, e Caixa Seguridade tem ligação direta ainda com a Caixa Econômica Federal, que, na minha opinião, é uma empresa arriscada. O risco político ele é mais perigoso na Caixa do que no Banco do Brasil. Então eu botaria a Caixa Seguridade em último, tá? Então Porto Seguro em primeiro, BB Seguridade em segundo e Caixa Seguridade em terceiro. Richard Nunes, faz sentido ter duas seguradoras em carteira? Eu não teria não, tá? Prefiro ter dois bancos do que ter duas seguradoras. Arthur Andrade, o que você acha de Whisky 3? Whisky, acho que é Wiz, né? Wiz 3. Não tenho informação, já investi em Wiz e na época, inclusive, ela tinha contrato com a Caixa Econômica, chegou a se dizer que a Wiz ia falir, aí depois ela conseguiu dar a volta por cima, mas não acompanhei o suficiente para ter uma... Né, não vi nos últimos 24 meses, eu não olhei para essa empresa, então eu não acho nada de Wiz. Beleza? Vamos ver mais perguntas aqui. Vale a pena investir em ações mesmo com o Tesouro Direto pagando IPCA mais 6%? Sim, com certeza. Tá? Tem várias empresas, tem várias ações aí que tu pode comprar com a perspectiva de ter um retorno de IPCA mais 12% no longo prazo, tá? Lembrando que o IPCA mais 6% ali do Tesouro Direto, tu vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? O imposto de renda, no caso de renda fixa, ele é regressivo, né? Ele vai de 22,5% até 15%, que é o mínimo. No caso de ações, tu vai pagar 0% de imposto de renda sobre a tua rentabilidade que tu recebe em dividendos. E se tu vender menos de 20 mil reais por mês, tu também vai pagar 0% de imposto de renda. Tá? Então, se tu sabe aproveitar esse benefício, tu tem uma rentabilidade muito superior do que IPCA mais 6% do Tesouro Direto ali. Mas, claro, isso vai depender de algumas variáveis, né? Vai depender do teu perfil, do teu nível de conhecimento para montar e executar, né, o controle de uma estratégia fundamentalista no mercado de ações. Mas sim, tá? Vale a pena investir em ações mesmo com o Tesouro pagando IPCA mais 6. Sempre vai valer a pena investir em ações para quem sabe o que está fazendo. Desde que, lógico, como eu falei aqui na live de hoje também, esse dinheiro seja com foco no longuíssimo prazo. O dinheiro para tu investir em ações, bota na cabeça que é de 10 anos ou mais. Beleza? Não sei se acompanha a Ambipar. Se sim, pode explicar o que aconteceu e como fica a liquidez da empresa? Eu cheguei a dar uma olhada na Ambipar há um tempo atrás. A empresa subiu 400% em 30 dias. Isso aqui eu vou analisar depois. Volume médio de negociações 160 milhões. Alguém está comprando isso aqui, acionista. Caramba. Isso aqui é interessantíssimo, hein? Gelson. Obrigado, Gelson. Eu já tenho uma diversão para amanhã. Que é isso? A empresa subiu, em 30 dias subiu 400%. E não era uma empresa tão pequena assim. Patrimônio líquido de 1,5 bi. Ativo de 13 bi. Deu prejuízo de 300 milhões nos últimos 12. Tem alguma coisa acontecendo aqui com certeza. Tá? Mas isso não significa que a gente vai descobrir o que é. Pode ser coisa que só insider sabe aí. Tá? Investir em Porto, Itaúsa e Itaú na mesma carteira é arriscado? Itaú e Itaúsa não faz tanto sentido, tá? Mas Itaú e Porto Seguro não é arriscado não. Tu não tá... Arriscado não é, né? Desde que se tu tiver uma carteira só com Porto, Itaúsa e Itaú, vai ser arriscado porque tu não está diversificado. Agora, se tu tem uma carteira de 15 ações na carteira e tu tem Porto, Itaú e Itaúsa, tudo bem. Mas mesmo assim eu não teria Itaúsa e Itaú não. Tá? Pega Itaúsa ali, que é, na situação tributária que a gente tem hoje,
ela é como se fosse Itaú com desconto, né? Enquanto não tem imposto de renda para passar os dividendos pela holding, tá? Mas não é arriscado não. Tu pode ter Porto e Itaú na mesma carteira. Quando você diz que uma empresa está barata, qual sua perspectiva de lucro para 10 anos? Depende. Às vezes, se uma empresa está muito barata, tu pode ter uma perspectiva estável de lucros para daqui a 10 anos. Tá? Enquanto que se tu pega uma empresa que já tu tá pagando um pouco mais caro no preço por lucro, né? Tu tá comprando sem margem de segurança, ou tu tá comprando uma empresa que tá dando prejuízo e tu acha que ela vai se recuperar, tu tem que ter uma perspectiva de lucro que faça sentido pro teu investimento, né? Tá? Mas assim, pro caso da Porto Seguro, a minha perspectiva de lucro para 10 anos é que a empresa suba o lucro acima da inflação, e como ela hoje se apresenta com uma margem leve de segurança comparada aos títulos públicos, isso é um fator positivo que reforça o fato de que ela está barata, né? Na comparação, ela está barata não apenas na comparação com empresas do mesmo setor, como está barata também na comparação com os títulos públicos pré-fixados, porque ela tem uma taxa de lucratividade levemente acima dos pré-fixados. Essa era a última pergunta. O pessoal está dando joinha aí, mandando foguinho, obrigado demais. Quem está aqui até agora, depois eu peço que deixe o like na live quando aparecer ali para vocês, por favor. Isso ajuda ela a chegar a mais pessoas, para que mais pessoas se eduquem financeiramente, né, e aprendam com alguém que é independente, como vocês sabem, né? Não tenho vínculo com ninguém aqui, eu sou uma pessoa que também trabalho, vivo com menos do que ganho e invisto a diferença para conquistar a nossa liberdade, tá? Que é isso que o investimento nos ajuda, acima de comprar coisas, o que ele mais nos ajuda é a comprar a nossa liberdade, a nossa segurança financeira, a nossa capacidade de realizar os nossos sonhos, tá? Não esquece de deixar o like depois, enviar para aquele amigo, amiga ou familiar que vocês querem que aprenda a investir com segurança. No mais era isso, obrigado, boa noite, boa semana e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.